Capítulo 17. As 7 últimas pragas e os ímpios. O grande tempo de angústia, primeira parte. As taças da ira de Deus serão derramadas. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia. E as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair. E quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de intervalo até o fim. As nações em conflito. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Navios com carregamento de seres humanos serão sepultados no grande abismo. Todos os que não têm o Espírito da Verdade se unirão sob a liderança de agentes satânicos, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon. O mundo em ruína. Anjos estão agora retendo os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo tenha sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma caneta poderá descrever. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação foi apenas uma tênue sombra. No destino da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisou sua lei. Satanás mergulhará, então, os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos dos desejos humanos, ficarão à solta todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém do passado. Justo e misericordioso. A glória de Deus é ser misericordioso, cheio de clemência, benignidade, bondade e verdade. Mas a justiça manifestada em punir o pecador é tão verdadeiramente a glória do Senhor como a manifestação de sua misericórdia. O Senhor Deus de Israel executará juízos sobre os deuses deste mundo, como aconteceu com os deuses do Egito. Com fogo e inundações, pragas e terremotos, ele deteriorará o mundo. Então o seu povo redimido lhe exaltará o nome, tornando-o glorioso na terra. Os que estão vivendo na última parte da história terrestre não se tornarão versados nas lições de Deus? Aquele que tem sido nosso intercessor, que ouve todas as orações e confissões dos penitentes, que é retratado tendo por cima da cabeça um arco-íris, o símbolo de graça e amor, em breve terminará sua obra no santuário celestial. A graça e a misericórdia descerão então do trono, e a justiça tomará o lugar deles. Aquele a quem seu povo tem esperado assumirá a função a que tem direito, a de juiz supremo. Em toda a Bíblia, Deus é apresentado não somente como um ser de misericórdia e benignidade, mas também como um Deus de rigorosa e imparcial justiça. A certeza dos juízos de Deus. Em nosso tempo, o amor de Deus é retratado como sendo de tal natureza que o impediria de destruir o pecador. As pessoas raciocinam de acordo com o seu próprio padrão inferior do direito e da justiça. Você pensa que eu sou como você? Elas avaliam a Deus por si mesmas, calculam como agiriam em determinadas circunstâncias e decidem
que Deus procederá do modo como imaginam que elas fariam. Em nenhum reino ou governo é permitido que os transgressores da lei digam que punição deve ser imposta aos que infringem a lei. Tudo o que temos, todas as dádivas de sua graça que possuímos, nós as devemos a Deus. Assim como não é possível medir o céu, também não é possível calcular a desagradável natureza do pecado contra esse Deus. O Senhor é um governante moral, bem como um pai. Ele é o legislador. Faz e executa suas leis. A lei que não tem penalidade é ineficaz. Talvez seja feita a alegação de que um pai amoroso não iria querer ver seus filhos sofrerem o castigo divino pelo fogo, enquanto tivesse o poder de livrá-los. Mas Deus, para o bem de seus súditos e para a segurança deles, punirá o transgressor. Deus não atua no mesmo nível que o homem. Ele pode fazer justiça infinita que o homem não tem o direito de fazer aos semelhantes. Noé teria desagradado a Deus se houvesse afogado um dos escarnecedores e zombadores que o importunavam. Mas Deus submergiu o vasto mundo. Ló não teria o direito de impor nenhuma punição aos genros, mas Deus faria isso com toda a justiça. Quem dirá que Deus não fará o que ele diz que irá fazer? Quando Deus retirar sua proteção. Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor, mas desta maneira, eles se colocam além de sua proteção. O Senhor adverte, corrige, repreende e indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu cuidado especial seguirem o próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, ou, depois de repetidas advertências, resolverem fazer a própria vontade, ele não encarregará seus anjos de impedirem os ataques decididos de Satanás. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições, e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Deus usará seus inimigos como instrumentos para punir que seguiram os próprios e perversos caminhos, pelos quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada. O Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus for se afastando, a obra cruel de Satanás será realizada em terra e mar. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, eles não têm proteção contra o maligno. Santos anjos exercerão poder destrutivo. Os juízos de Deus foram suscitados contra Jericó. Ela era uma fortaleza. Mas o próprio capitão dos exércitos do Senhor veio do céu para liderar os exércitos celestiais num ataque contra a cidade. Anjos de Deus se apoderaram das muralhas maciças e as derrubaram. Sob a direção divina, os anjos são todo-poderosos. Numa ocasião, em obediência à ordem de Cristo, mataram numa noite 185.000 homens do exército assírio. O mesmo anjo que viera dos palácios reais para libertar Pedro fora o mensageiro da ira e juízo a Herodes. O anjo tocou em Pedro para o despertar do sono. Foi com outro tipo de contato que ele feriu o rei ímpio, acabando com seu orgulho e trazendo sobre ele o castigo do Todo-Poderoso. Herodes morreu em grande angústia física e espiritual, sob o juízo retributivo de Deus. Um único anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios, enchendo a terra de pranto. Quando Davi ofendeu a Deus, por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual seu pecado foi punido. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos, quando Deus ordena, será exercido pelos maus, quando ele permitir. Há agora forças preparadas,
aguardando apenas o consentimento divino para espalhar a desolação por toda parte. As duas primeiras pragas. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira, que sem mistura deve cair sobre os que adoram a besta e sua imagem, e recebem o seu sinal. As pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo, precisamente antes da libertação final do povo de Deus. Disse o autor de Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos: aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O mar se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns acusavam a Deus e o amaldiçoavam. Outros corriam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinasse como escapar dos juízos divinos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores fora derramada. A última oração aflita fora oferecida. Suportado o último fardo pelos pecadores. E dada a última advertência. A terceira praga. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para matar os santos, o que fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. E os rios e fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são esses castigos, a justiça de Deus é plenamente vindicada. Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Senhor, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue, como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. A quarta praga. A praga que se seguirá será dado poder ao sol para que abrase os homens com fogo, e os homens serão abrasados com grandes calores. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. A terra está triste, porque a colheita do campo pereceu, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não têm pasto. Os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Essas pragas não são universais. Caso contrário, os habitantes da terra seriam completamente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos nunca antes experimentados por mortais. A quinta praga. Com brados de triunfo, zombaria e praguejamento, aglomerações de indivíduos maus estarão prestes a atacar a presa, quando uma densa escuridão, mais intensa do que as trevas da noite, cairá sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessará os céus e parecerá cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se deterão. Silenciarão seus gritos de zombaria. Será esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplarão o símbolo da aliança de Deus, desejando se colocar ao amparo de seu esplendor insuperável. Será à meia-noite que Deus manifestará seu poder para o livramento de seu povo.
O sol aparecerá resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas sucederão com rapidez. Os ímpios contemplarão a cena com terror e espanto, enquanto os justos verão com solene alegria os sinais de seu livramento. A lei de Deus aparecerá no céu. Aparecerá então no céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra sobrepostas. Disse o profeta: Os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, será revelada então aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas, e são vistos os preceitos do Decálogo, como que escritos com fogo. As palavras são tão claras que todos conseguem ler. A memória será despertada. As trevas da superstição e heresia serão dissipadas de todas as mentes. E os 10 preceitos divinos, breves, abrangentes e cheios de autoridade, serão apresentados à vista de todos os habitantes da terra. Os perdidos condenarão seus falsos pastores. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram sua salvação ao pastor, no dia de Deus, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: Estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de estraçalhar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Todos se unirão em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam diante do mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de raiva. Estamos perdidos, exclamam. E vocês são a causa de nossa ruína, e voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam com honraria se levantarão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar seus inimigos. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os homens idosos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o que lhes fora confiado. A palavra de Deus é invalidada por falsos pastores. Em breve, sua obra se voltará contra eles. Então serão testemunhadas as cenas descritas em Apocalipse 18, em que os juízos de Deus cairão sobre a Babilônia mística. A sexta praga. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a se unir a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. O Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está concentrando as forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro, para reuni-los sob o seu estandarte e prepará-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Após a descrição que João, em Apocalipse 16, fez desse poder operador de milagres, que ajuntará o mundo para o último grande conflito, os símbolos são deixados de lado e a voz da trombeta dá mais uma vez o sonido certo. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Depois de sua transgressão, Adão e Eva estavam nus, pois a vestimenta de luz e proteção se afastara deles. O mundo terá esquecido a admoestação e as advertências de Deus,
como aconteceu com os habitantes do planeta no tempo de Noé, e também com os moradores de Sodoma. Eles acordaram com todos os seus planos e invenções de iniquidade, mas de repente choveu fogo do céu e consumiu os habitantes ímpios. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. A última grande batalha entre o bem e o mal. Dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado, está o Criador do céu e da terra. Todos os que se encontram do lado dele têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado, está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. Um conflito terrível está diante de nós. Estamos nos aproximando da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que tem estado sob controle será solto. O anjo da misericórdia está dobrando as asas, preparando-se para descer do trono e deixar o mundo sob o domínio de Satanás. Os principados e poderes da terra estão em acirrada revolta contra o Deus do céu. Estão cheios de ódio contra os que o servem. E em breve, muito em breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal. A terra será o campo de batalha, o local da peleja e da vitória finais. Aqui, onde por tanto tempo Satanás tem instigado os seres humanos contra Deus, a rebelião será reprimida para sempre. As batalhas entre os dois exércitos são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo, e do resultado do conflito espiritual dependem destinos eternos. Todos escolherão um lado. Todo mundo estará de um lado ou de outro da questão. Será travada a batalha do Armagedon, e nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem alerta, e como as virgens prudentes, ter azeite em nossa vasilha e em nossa lâmpada. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. A inimizade de Satanás contra o bem se manifestará cada vez mais, ao conduzir em atividade suas forças em sua última obra de rebelião. E toda pessoa que não esteja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino, fará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá na batalha contra o governador do universo. Logo, todos os habitantes da terra terão tomado partido, ou a favor ou contra o governo do céu. A sétima praga. Precisamos estudar o derramamento da sétima taça. Os poderes do mal não se renderão no conflito sem lutar, mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono, e os exércitos do Deus vivo se colocarão em campo. Em breve será travada a batalha do Armagedon, aquele em cuja vestimenta está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conduz os exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A terra inteira se deslocará, elevando-se como as ondas do mar. Sua superfície se desfará, seus próprios fundamentos parecerão ceder. Cadeias de montanhas afundarão, ilhas habitadas desaparecerão. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, serão tragados pelas águas enfurecidas. As cidades da terra, mais cheias de orgulho, serão destruídas. Os palácios luxuosos, em que os grandes homens do mundo esbanjaram suas riquezas, com a glorificação própria, desmoronarão diante de seus olhos. As paredes das prisões se romperão, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, será liberto.